Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Daniela Pereira. Eu e a Mariana Brasil vamos estar, fazendo uma intermediação do nosso bate-papo hoje. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer, em nome da Praxis Analítica, a todos que escolheram estar aqui com a gente hoje, nesse evento que foi pensado com tanto carinho. Lembrando que a pré-jornada ela é pensada no intuito de dar início a essas conversas sobre o tema da jornada, que é psicanálise da infância e adolescência, escutas, desafios e reinvenções no contemporâneo, A jornada vai acontecer dia 29 de novembro, das 9 às 13 horas, e a gente conta com a presença de vocês lá também, tá? A gente queria agradecer, em especial as nossas convidadas, a Ariane Marques e a Francisca Timóteo, que aceitaram o nosso convite para vir aqui hoje falar um pouco sobre a experiência delas, na clínica com crianças e adolescentes. Então, agora eu passo a palavra a elas, para que elas se apresentem, A Ariane em um primeiro momento, e então a Francisca. E aí, depois das apresentações, a gente dá início às discussões, tá bom? Ari, fica à vontade. Bom dia, gente. Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês, falando disso que para mim é tão caro, que é a clínica com adolescentes. Sou psicóloga e psicanalista, né? Como psicóloga, me formei em 2020, no auge da pandemia. Minto, em 21, no começo do ano, no auge da pandemia por aqui. E aí, enfim, acho que minha clínica com adolescentes vai permeando esse contexto pandêmico de um jeito muito particular, acho, né? Enfim. Hoje sou psicanalista associada ao corpo freudiano, na seção aqui de Cuiabá mesmo. E, bom, é por aí. Bom dia a todos, eu sou Francisca. Eu sou formada desde 2018 em psicologia e trabalho numa instituição de reabilitação em Niterói, Rio de Janeiro, no setor de psicologia geral. Sou psicóloga, supervisora lá, então é bem bacana ter a troca lá que a gente tem com os acadêmicos, com os pacientes e com a equipe interdisciplinar também. Em psicanálise a gente está em eterna formação, né? E aí é isso, assim. Eu sou psicanalista também, atendo em consultório particular. Todo momento mais voltada para a clínica com pessoas idosas, mas é isso, é sempre com sujeito, né? Então, escutando aí os atravessamentos do contemporâneo. Mas é maravilhoso estar aqui aí com um convite sempre desafiador da infância, né? Que é isso, a criança envolve toda a complexidade aí da infância. Trabalha com a família, com os pais, com brincar, né? Acho que é sempre um desafio, assim, a gente estar aí na clínica escutando esses sujeitos, né? É isso, muito obrigada pelo convite, feliz de conhecer vocês, de estar aqui, espero contribuir de alguma forma e ouvir também, acho que é legal esse debate, né? Esse espaço de discussão, que a gente possa trocar aí as ideias e pensar a psicanálise no contemporâneo. Obrigada pelo convite. Imagina. Francisca, seu microfone, eu acho que está um pouco baixinho, talvez por causa da mão, não sei. Mas a gente conseguiu te escutar sim, tá? Mais uma vez, Vê se então, sejam melhora. muito. Ah, sim. Tá. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. Quem está aqui participando também, fique à vontade, inclusive, por favor, façam perguntas, façam comentários. O intuito é fazer com que a palavra circule mesmo. E aí, quem for tendo as perguntas e comentários, levanta a mãozinha ali, que agora o Meet ele coloca em ordem, né? 1, 2, 3, quem for levantando. E aí, em um momento oportuno, a gente abre, para as perguntas, ou se acumular bastante também, a gente abre para não, para fazer a palavra circular. Mas acho que já que a gente está falando de clínica, talvez a gente possa começar com a porta de entrada, Como é que essas crianças, esses adolescentes estão chegando na clínica, pelos pais, pela escola, por outros profissionais, ou outras instituições, ou por eles mesmos, Às vezes, nos casos dos adolescentes. E que demandas que vocês percebem que chega junto, Assim, se a Francisca puder começar, e aí a gente dá continuidade.
É isso, né? Assim, lá eu atendo mais criança na instituição de reabilitação, então tem um atravessamento físico aí, de alguma forma, ou intelectual, muito marcado, assim, por exemplo, o autismo, né? Ou então uma questão de aprendizagem. E é sempre muito difícil começar escutando a criança, porque é sempre muito, eu diria até invasivo, assim, né? Como os pais esperam uma conduta nossa, assim, de talvez ajeitar a criança. Eu escutei isso essa semana, de dar um jeito nele, né? Assim. E aí, o que que a gente faz com isso? Como é que a gente pode também abrir aí uma escuta para esses pais e, de alguma forma, dizer um pouco do trabalho, que às vezes tem uma urgência, né? E aí, acho que hoje, o que tem sido mais difícil, aí, particularmente falando assim da minha clínica, é essa questão das telas. Porque na sala de espera tá lá a criança com o celular aguardando, e às vezes é muito difícil chamar, e o pai fica, vai fulano, e ele tá ali com a cara para baixo mesmo, assim, nem olha pro redor, né, assim. Acho que esse é um dos maiores desafios atualmente, assim, lá no espaço. E é isso, como é que a gente atende essa demanda? Como é que a gente faz para brincar com essa criança? Que às vezes não conhece nem um brinquedo da sala, né? Não dá função para um boneco, não dá função para um carrinho, por exemplo, ou para uma boneca. E aí é tudo meio novo e fica muito vago mesmo. Porque é isso, chega na sala, quer brincar com tudo, que aí vai descobrindo, né? Tem muita coisa, tem a sala cheia de brinquedos, cheia de jogos, mas no fim das contas acaba não brincando com nada especificamente, né? Fica aquilo meio incerto ali, meio vazio mesmo. E aí a gente vai tentando perguntar como é, que você tem brinquedo em casa, se joga em casa com os pais, né? E muitas vezes isso não acontece. E aí isso me faz pensar como é que fica o brincar da criança hoje, através dessa coisa tecnológica que a gente está vivendo e até essa troca social também. Porque até nas escolas, eu soube até há pouco tempo que teve uma proibição de celular, né, das telas, em algumas escolas, até de Niterói. E aí eu fiquei pensando, será que isso funciona, né, gente? Assim, como é que fica isso também de um excesso para uma proibição? Enfim, não sei se a Ariane também tem essas questões aí na Muito. clínica dela em Cuiabá, né? Mas como que é difícil a gente também furar um pouco dessas telas, né? Trazer isso para o real, para o mundo real, para a fantasia e para a frustração também, até no próprio brincar, isso de ganhar, de perder. Como é que fica isso aí, né, para a criança? E essa dificuldade dos pais de entrarem nesse cenário, de até brincar com a criança, né? Falta muito recurso desses pais que, se a gente para ouvir um pouco deles, eu ouço muito isso, que na minha época era diferente, a gente brincava na rua, tinha tais jogos, tais, enfim, brinquedos, e hoje não tem mais. Mas será que não, né? Assim, a gente tem tanto recurso hoje, por que que falta para essas crianças, né? A introdução desses recursos. Enfim, eu fico com essas questões aí. Na clínica com adolescentes, bom, eu atuei em CAPSI, né, quando estava na faculdade, passei aí, acho que uns 2, 3 anos dentro da graduação no CAPSI, e depois fui para o consultório particular, né, depois que me formei. E aí no CAPSI, esses adolescentes chegavam muito por encaminhamento do conselho tutelar, né, então eram crianças ali com questões, às vezes, com a lei, né, enfim, que estavam no sócio educativo, que aqui chama POMERI, e, e através de psiquiatras, né, e da rede pública. Já no consultório particular, essas crianças não, esses adolescentes, chegam muito por demandas escolares, assim. E é curioso porque nesse último ano, né, assim, entre meados de 2024 e até agora em 25, eu tenho recebido muita demanda dos próprios adolescentes. Então, eu tenho notado aí essa diferença, e aí quando eles chegam,
inclusive, frequentemente são eles quem mandam mensagem demandando. Ontem, inclusive, cheguei à noite em casa e tinha uma mensagem, que era um áudio de uma mocinha de 15 anos chorando, né? Demandando análise, que estava com o meu número há um bom tempo, né? E que precisava ser ouvida e tudo mais. E aí acho muito interessante como isso tem acontecido, assim, né? Mas partilha disso, de chegam muito com questão sobre telas, né? Com questões sobre telas, assim, de dizer, de ver um vídeo e dos 5 sintomas que falavam que, sei lá, um autista poderia ter, 4 eu tenho. E às vezes são coisas do tipo, ah, eu gosto de passar um tempo sozinho. Ah, eu gosto de. Eu fico com hiperfoco em cabelos, e daí eu passo muito tempo vendo vídeos sobre cabelos. E aí tudo isso vai dando notícias de que essas telas estão em excesso mesmo, né? E de que para além dessas telas estarem em excesso, já existe uma adolescência que, bom, não é tranquilo, né? Ser adolescente, se constituir como sujeito, principalmente porque a clínica em psicanálise, no geral, é uma clínica do gozo, é uma travessia disso, né? Que é tão difícil. E na adolescência ainda temos mais um agravante, né? Que é quando essa pessoa está deixando de ser criança para se tornar uma outra coisa que ainda não é adulto. Jovem, sabe? Então, é diferente, assim, a clínica com adolescentes nesse sentido, porque há um querer em não ser mais visto como criança, mas há também um não sou jovem ou adulto o suficiente para me haver com isso. E aí, quando são os pais quem trazem, também acontece isso, né? Trouxe para você dar um jeito, ver aqui o que acontece, e faz aí alguma coisa. Teve até uma vez que eu ouvi que era assim: olha, faz aí a sua magia, e aí, né? E aí os pais oferecem, né? De vir e trazer 2 vezes por semana, 3 às vezes, para dar um jeito. E bom, não é assim. Né? Não é assim que a banda toca. E a pessoa que vai de fato vir à clínica, o que ela diz disso? Ela quer vir 2, 3 vezes por semana? A necessidade? O que é isso, né, que você está pedindo? Então, é interessante que na clínica com crianças, e aí estou dizendo do CAPSI, né, porque não atendi muitas crianças depois que me formei, o papel dos pais é um pouco diferente, assim, né, de precisar dosar bastante, assim, porque senão esses pais se tornam invasivos dentro da análise dos filhos, né, porque, bom, eles podem até chegar pelos pais, mas o que vai fazer ficar precisa ser ele, né? Precisa ser o sintoma, precisa ser isso, né? E aí é interessante ir pensando em todos esses aspectos, assim, do que faz entrar. Mas o que faz ficar, daí já se aproxima um pouco mais da clínica com adultos. É a questão que fica. E do que ele vai fazer com isso. E aí o brincar entra também dentro da clínica com adolescentes, porque eu jogo Uno com eles e jogo Ludo, principalmente Ludo. Eu atendo sem sapato, então eu peço, né? Ah, você quer ficar sem? Tira, né? Assim, e isso do estar sem sapatos, eu sinto que é algo que aproxima um pouco mais, para poder ir falando disso que é do anime, que é do não sei o quê, que são dos vídeos e das influenciadoras, que tudo isso importa, né? Eles estão adolescendo na contemporaneidade e todas essas coisas estão em voga. Então, é uma clínica que movimenta muito, está sempre se atualizando do que está
acontecendo na cultura, enfim, é por aí. Acho que se aproxima um pouco de uma coisa que também eu, né, fico pensando, que é como que vocês percebem e se, né, se isso chega assim, como que essas crianças ou esses adolescentes percebem essas demandas dos pais, né? Tipo, eu tô lá porque meu pai quer e minha mãe quer que eu seja dado um jeito, né? Ou porque isso com certeza já escutaram antes, né? Assim, não seria a primeira se os pais falassem na frente deles para vocês, né? Assim, então como que vocês escutam isso, assim? É, é interessante, assim, as diferenças que vão se dando disso, porque já aconteceu algumas vezes de eu atender os pais antes e daí, né, bom, traga seu filho, né, vamos falar disso. E aí o filho chega e aí eu fico, e aí, por que que você tá aqui? Aí, porque minha mãe me trouxe. Tá, mas o que fez ela te trazer aqui, né? Você sabe quem eu sou? Não. Então, isso de 2024 para cá, como eu disse, tem mudado. Deles já saberem ou de terem pego meu contato com amigos. Mas, é, aí a gente tem um ponto, sabe? De quando a demanda é dos pais, dificilmente eles ficam. Porque e aí acho que tem algo cultural nisso que a gente estava brincando sobre clima e tudo mais, mas aqui em Cuiabá o agro é nosso dia a dia. Então acontece muito do meu filho tem que produzir, meu filho tem que colher alguma coisa, plantar e colher algo. E assim, não é no literal que eles falam isso de plantar e colher algo, mas é o recurso linguístico que é muito usado de que os adolescentes precisam plantar algo para que no futuro eles colham. E às vezes eles só não querem, e tá tudo bem, porque não tá no tempo ainda. Então, deles não se reconhecerem nisso que é na demanda dos pais. E aí acontece deles ficarem assim algumas sessões para darem conta de sustentar para os pais que não querem voltar. E eu acho que esse em si já é um trabalho que importa, porque é o que uma análise pesa, né? Que é que o sujeito fique onde faça sentido. E se vir para cá ainda não faz sentido dizer de si, então vai precisar dizer de si para dizer que não quer ficar. E tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso, né? Agora, esses que demandam análise já é bem diferente, assim, é muito bonito poder acompanhar esse percurso, principalmente, assim, vou me lembrando do primeiro caso que eu atendi depois de formada, foi de um adolescente que fazia uso abusivo de drogas e afins, que os pais também faziam, né? E aí os pais o trazem para a clínica para, né, ó, dar um jeito nele porque ele usa muito. Mas bom, tem acesso em casa. E aí, né, dos pais trazerem sem dar essa notícia, né? Então, assim como a criança, esse adolescente também vai trazer no corpo um sintoma na família. E aí, de como é que você articula com esses pais sem necessariamente deixar que eles sejam invasivos dentro da análise do filho. Porque é na análise desse adolescente que ele vai poder revisitar isso que é do Édipo, mas dessa vez podendo olhar para se separar um pouco mais. E aí se separar para não precisar romper, nesse caso, para não precisar romper com a realidade, que é o que era uma busca aí, né, desse uso abusivo com as drogas, né? Na época, assim, lembro que ele ficou comigo acho que uns 2 anos,
E foi muito importante ele poder ir para a sessão, falar do vape e das outras drogas, e dizer disso, e dizer de como era difícil estar em casa sem estar alterado. E por quê, né? E, bom, e dizendo na minúcia e podendo chegar em análise e dizer que tá difícil e que quer jogar Uno para tornar um pouco mais fácil dizer o que precisa ser dito sem ir para a sessão usando droga, porque acontecia muito isso, né? Dele ir para a sessão e sentar lá na porta e fumar e depois entrar, né? E de como esses acordos vão podendo ser feitos, porque às vezes estava em análise falando de algo que era insuportável. Então precisou transitar aí entre esse cigarro e depois esse Uno conseguir dar conta. E é muito bonito poder ver esses adolescentes podendo colocar em questão isso que é a relação com os pais. E aí, podendo, inclusive, depois de um tempo, não vilanizar tanto esses pais, né? Que também não são culpados de tudo aí. Os pais denunciam e fazem coisas que são invasivas mesmo, né? Assim, às vezes. Mas de também não precisar ir para esse campo da rigidez toda. Então é muito bonito, assim, poder escutar e ouvir essa história indo para um outro lugar, porque esse sujeito está começando a perceber que se separar também é legal, que não precisa estar tão colado, não. Enfim. E É você, legal quando Francisca, você como você fala. percebe? É, quando você fala dessa separação, eu acho muito interessante, porque é justamente isso, né? Quando o adolescente, ou até a criança mesmo, de uma outra forma, consegue dizer algo de si, do seu sintoma, ainda que ele nem saiba do que ele está dizendo, né? Mas consegue dizer alguma coisa sobre ele ali, ele já coloca, já marca alguma coisa dessa separação, né? Porque já não é mais o outro que fala dele. E aí isso é muito interessante, porque uma das coisas, né, que eu acho muito importante de dizer, assim que a criança chega, o adolescente, é dizer do espaço, o que que a gente faz aqui, qual é a proposta, por que que ele está aqui, se tem alguma ciência disso, como a Ariane falou, né? E muitas vezes não tem mesmo. E aí, em algum momento, eu acho bonito também quando vira essa chave e a criança, enfim, o adolescente deseja estar ali, nem que seja a princípio para brincar. E aí, no brincar, quanta coisa que aparece. E aí, eu fico pensando que também a Ariane falou sobre os pais denunciarem. Eu acho que a criança denuncia muito desses pais, né? Dessa ausência, às vezes, dos pais, ou da presença demais dos pais, ou até de algum sintoma ali familiar, né? E a criança traz isso. E aí, como que é difícil manejar isso com os pais, porque às vezes vai para o insuportável. E aí acontece muito de uma criança estar super evoluindo, tá ali trabalhando pra caramba, já consegue dizer muito, e aí os pais tiram, né? Tem algo que mexe muito com essa dinâmica ali familiar que às vezes vai para um insuportável mesmo desses pais de sustentarem isso financeiramente, como muitas vezes é colocado, né? Mas também simbolicamente aí até da própria infância desses pais. E aí eu fico pensando na importância de colocar o sigilo para a criança, mesmo que isso não fique muito, enfim, não é da mesma forma como adulto, né? A gente não vai contar nada para ninguém, enfim. Mas lá onde eu trabalho, a gente costuma brincar e passar para os acadêmicos que a sala do segredo. A gente fala isso para as crianças, porque acho que tem uma certa fantasia ali, né? Disso do segredo, que não vai sair dali, que os pais não vão saberem. Às vezes isso já dá um outro sentido para o trabalho, para o espaço, e a criança consegue falar de coisas que a gente nem imagina, né? Eu atendo uma criança que está aí nessa transição para adolescência e que chegou para mim com, ele é muito agressivo, isso do que é dito dele, né? É muito agressivo, é muito inteligente, mas tem algo aí de uma dificuldade de atenção, o famoso TDAH, né? Não consegue se socializar muito bem na escola, tira ótimas notas, mas na hora de brincar sempre acaba criando alguma confusão ou respondendo de alguma forma mais
com alguma irritabilidade, enfim. E aí essa criança chega para mim sem saber o que ela está fazendo ali, e a primeira coisa que ela faz é querer tacar tudo para tudo que é lugar. Então ela pega todos os brinquedos da sala, começa a atacar tudo, e uma raiva, assim, uma coisa muito, eu não diria agressiva, mas algo que de fato entrega que tem algum mal-estar ali muito grande instalado, né? Sei lá há quanto tempo. E aí, com um tempo ali de sessão, de muitas sessões, né? É isso, era demais. Tem muita coisa que ele exige, que os pais atendem. É difícil dar limite para essa criança. E aí, enfim, chamar atenção para alguma coisa é quase nula ali. A tentativa desses pais é algo impressionante. E como é uma instituição de reabilitação, tem muitas pessoas de muleta, de cadeira de rodas, circulando na instituição, né? E aí quando essa criança sai, ela sai correndo e não importa quem está na frente, se, enfim, tem algum risco. Ela não tem dimensão desse espaço. E nem do próprio corpo, né, muitas vezes. E aí quando isso é passado para ela e para os pais, a reação é a mesma. De uma falta de ciência mesmo, de não saber dizer para essa criança desse espaço, apresentar ali que existem pessoas com dificuldade de locomoção, enfim, a realidade ali, né, do espaço que ele está. E quando isso é feito, é muito interessante, porque ele começa a desejar estar para saber mais sobre isso, porque na escola tem um coleguinha com deficiência e tem algumas pessoas na sala dele que precisam de mediadores. Ele supostamente precisaria, mas ele não gosta, porque isso já segrega um pouco, né? Os amigos já ficam mais afastados dele. Ele começa a fazer amizade com essas pessoas, que também não têm amigos. Isso começa a aparecer na clínica, assim, dele trazer que o amiguinho lá que ele chamava de deficiente tem um nome. A outra que tem lá os estereótipos e tem alguns comportamentos que ele ficava com medo às vezes, tem um nome também. E ele sabe do que ela gosta e às vezes ele leva lá o chocolate que ela gosta e, enfim. Eles começam a se aproximar e com isso a turma começa a fazer um movimento também. Enfim, não perde essa irritabilidade. Tem lá um garoto que incomoda, mas nada acontece com esse menino na escola. E ele faz coisas realmente que chamam atenção, assim. Como é que a escola não faz nada, né? De bater, de pegar coisas e quebrar, que não é dele, né? É do outro. E ele faz isso muito com esse paciente. Então ele fica ali. É isso. Tem uma lei na escola, mas ninguém segue essa lei. E tudo que é feito com ele fica meio que tudo bem. Ah, ele vai pedir desculpa e vai passar, mas todos os dias a mesma história com esse outro menino. Eu fico pensando nessa dificuldade de colocar a lei para essa criança, porque a lei não funciona, né? Já na escola, em casa também, tem esses pais com muita dificuldade de dizer não, de impor ali os limites. E aí ele chega com um novo diagnóstico de transtorno opositor, né? Desafiador, alguma coisa assim. Gente, o que é isso? Como é que é O isso? famoso, né? O famoso TOD Pois que não é. aparece em todo lugar, só aparece em alguns momentos. Pois é. Quem tá desafiando quem, né? Assim, eu sempre fico com essa questão e coloco isso para os pais. E os pais ficam meio perdidos porque às vezes é possível ter um diagnóstico, né? Parece que torna algo ali possível de acessar, de talvez tratar, né, com esse paciente. Ah, ele tem algo. Não é porque eu tenho alguma responsabilidade, né? Que eu acho que é isso, não é exatamente a culpa dos pais, né? Da mãe, né? Mas alguma responsabilidade ali, uma dificuldade de se haver com o que talvez seja até do infantil dessa mãe, desse pai. E é isso, né? Já falei bastante, mas tem algo aí que me atravessa nesse sentido da Sim. dificuldade de impor esses limites para ele. Isso que Francisco, você. se você Perdão, me permite. Ah, desculpa, Ariane, quer falar? Pode falar. pode Se seguir. você me permite pegar o gancho, você ficou falando dessa coisa dos pais, né, serem demais ali, dessa coisa toda. Então, eu vou assim, colocar duas situações para ver se isso, de repente, que eu acho que é uma situação do nosso cotidiano, né, justamente que vem falar sobre essa coisa da reinvenção, de como a gente tem que se reinventar para dar conta desse cotidiano, que provavelmente deve ser algo que você vive também na sua clínica, né? Eu recebi recentemente uma criança e a mãe já chegou para mim dizendo assim, querendo conhecer o meu trabalho, que na verdade foi indicação, né, da psicóloga da filha mais velha dela, que me indicou. Só que ela diz assim, porque eu estava procurando para minha filha um psicólogo comportamental, e ela disse para mim que você é psicanalista, então eu queria entender.
Porque a minha filha, aí ela diz, minha filha tem tetraparesia simétrica e TDAH. Como se a psicanálise, de alguma forma, ela queria entender, porque como se na cabeça dela a psicanálise não fosse dar conta desse diagnóstico da filha dela. E aí, assim, realmente a gente não está interessado nesse diagnóstico, ele vai nos nortear, mas não estou interessada. E eu fui conversando com ela, explicando tudo mais. Quando a menina chega para mim na sessão, assim, aparece Édipo, aparece várias outras coisas. Eu falo, gente, eu estou preocupada com a questão da. Né? Porque, assim, eu entendo também que para essa mãe foi muito difícil, a menina precisou passar por um tempo, um período de reabilitação. Ela fez até essa reabilitação lá no Instituto Sara, no Rio. Então, ela foi acompanhada, né? Eu acredito que essa mãe também demandou muito. Ela precisa fazer uma outra cirurgia de uma outra coisa que ela teve também, que agora eu não me recordo. Mas, assim, e aí o TDAH? Quando você vai ouvir assim, o TDAH não tem um limite, não tem um corte, né? E esse pai, assim, esse pai faz tudo. E é muito interessante porque ela vai falar de meninos, de homens, ela fala, não gosto de homens, não gosto de meninos são chatos, meninos são isso, meninos são... menos o meu pai. Meu pai não é assim. Meu pai, aí ela fala, meninos sujam a casa. A gente arruma a casa, um discurso, olha só o discurso, né? A gente arruma a casa, deixa a casa toda limpa, toda arrumada. Mas homens sujam a casa, mas não meu pai. Meu pai não suja a casa, sabe? Então, assim, né? E eu queria saber de você assim, se na sua clínica, no seu manejo, você já se deparou com essas situações assim também, onde é um diagnóstico, onde por esse diagnóstico, talvez, né, esses pais são demais, assim. Como é que você vê isso? Que você trabalha muito com isso, né, com essas crianças, na reabilitação, e, né, esse tirar aí a potência da psicanálise também como algo que pode ser um instrumento aí, um manejo aí para ajudar essas crianças. Assim, lá na instituição, a gente. O setor que eu trabalho especificamente não é um setor voltado para criança, é um setor geral. Mas, vez ou outra, vem uma criança. A gente ficou criança, né? Porque é tão difícil. Mas a gente tem acesso a muitos outros setores de psicologia que trabalham com isso. E realmente é muito complicado, assim, porque esse mesmo paciente, né, que teve o TOD aí e o TDAH, os pais, ao serem questionados ali como é que é impor limites, eles começaram a rir. E eu fiquei esperando alguma resposta disso, né? E eles ficaram se olhando e não teve uma resposta. E depois eles entenderam como se eu estivesse perguntando se eles colocavam limite para o filho. Isso já diz muita coisa, né? Porque eu perguntei como é para eles colocarem limite na criança. E eles entendem outra coisa, e isso vira um humor, enfim, entre eles. E depois aparece da dificuldade realmente, porque eles tiveram uma criação X e Y, e porque era um filho muito desejado que veio meio que tardiamente, então eles adotaram uma criança. Depois aconteceu dela conseguir engravidar, que era uma coisa que eles tentavam há anos e tinham que meio que desistido. Então ficou uma coisa meio uma surpresa, meio e agora? O que a gente faz, né? Enfim. Então, acho que tem algo que essa criança ela acaba trazendo para esses pais e que acho que a criança percebe, né? Assim, a gente tem aí o perverso pelimorfo de Freud, que acaba encarando esses pais, convocando esses pais. E aí, né? Eu tô aqui fazendo isso, cadê? O que é que vocês vão fazer por mim aqui? Como é que a gente vai jogar? E isso aparece muito, ele sempre quer jogar muito com esses pais. E os pais não têm tempo, não conseguem dar essa atenção para ele. Aí ele tem um déficit de atenção, né? Assim, como é que fica esse jogo ali, dessa dinâmica familiar que para ele traz como um sintoma mesmo de uma falta, que os pais estão ali demais ao mesmo tempo em outros aspectos, cobrando dele, ele não pode isso, não pode aquilo, não pode ser agressivo, mas não dão um recurso, né? Por que que não pode? Ou por que que você está sendo agressivo nessa situação? Enfim, que outra forma dá para ele responder? Os pais não têm talvez essa sensibilidade, assim. E há pouco tempo o pai trouxe uma questão dele ser muito agressivo. Então, na hora de botar limite, é no grito, é batendo, enfim, fazendo exatamente o que o filho reproduz na escola. Quando chega no limite dele, ele vai pro físico, né? Enfim, agride criança, empurra.
E aí eu fico pensando nisso, nessa reprodução do que não é dito, né? Assim, falta desses pais, até talvez não só um tato ali com a criança, mas acho que é a palavra mesmo. É difícil nomear as coisas para as crianças, né? E aí, E enfim, é isso. Não sei se eu respondi, mas aí de vai lá, pensar Ariane. que a gente precisa alocar quando está fazendo esse trabalho com os pais, porque, bom, eles vão aparecer, que é de pensar onde está o desejo e o querer. E de frisar para eles essa separação, porque o limite está entre essas duas coisas. Inclusive, é justamente por desejar esse filho que eu não desejo que ele seja ou faça qualquer coisa, né? Porque é difícil mesmo isso do dar limite. Vou entendendo que os pais falam que existem consequências quando eles dão o limite, mas sim, né, tudo na vida vai gerar uma consequência. E às vezes o seu filho vai ficar revoltado, sim. Mas você, como adulto, precisa entender que existem algumas coisas que seu filho vai suportar. Tem um limite que seu filho vai suportar, assim como você também vai precisar suportar que seu filho vai te decepcionar em algum momento durante essa separação. E para os pais, isso também vai para o caminho do insuportável. Quando eu me formei, e aí do que eu disse da pandemia, do contexto pandêmico, eu fui trabalhar em uma escola, que é uma escola de atletas de elite. Então, são atletas que estão em seleção, enfim. E, em paralelo a isso, eu passei a estudar grupos para trabalhar com pais também em grupos, né? De orientação parental, enfim. E aí aparecia muito isso do limite, de como esses pais não conseguiam marcar a falta para o filho. De que, eu sempre quis ser atleta ou jogador e meu filho também, então eu dou tudo para ele, mas tá difícil pagar uma viagem. Bom, tem coisas que vão ser difíceis e que não vão dar para ser sustentadas. E seu filho vai precisar topar com a falta. Seu filho vai precisar topar com o limite. E você poderia se surpreender com o fato de que ele vai dar conta. Ou de pôr em questão, né? Mas seu filho quer mesmo isso? Né? Isso faz sentido para o seu filho? Esse esporte, essa coisa, isso ou aquilo, é o que ele quer também? E aí, quando é possível colocar isso questão com os pais, eu vejo que até a questão diagnóstica se torna possibilidade e não marcador de algo assim, sabe? De personalidade, talvez, se é que posso chamar assim. Recentemente tive uma paciente que eu acompanhei por bastante tempo. Eu acho que deve ter sido por uns 3 anos, 3, 4 anos. Foi por 3 anos. Ela chegou com 13, tá com 16 agora. E aí, desde que ela chegou, existe essa demanda dos pais, né? De que, nossa, minha filha tem alguma questão aí cognitiva. E não me parecia ser. Ouvindo, parecia muito mais uma adolescente que estava descobrindo o seu gosto pela leitura, sabe? E claro, não é qualquer adolescente que com 14 anos vai ler, sei lá, Dostoiévski, Sartre e afins. Não é, porque é difícil mesmo. Mas tem algo aí que estava alocado no desejo dos pais e que ela ia ali respondendo a isso, né? E aí, de tanto eles falarem, ela acabou aí atuando muito desse lugar, desse autismo. E aí, falei, tá bom então. Então, vamos juntos para uma avaliação neuropsicológica, para pensarmos juntos sobre isso. E aí, claro, com muita supervisão e com muita questão, porque como é que você faz, né? Porque vai chegar o diagnóstico ou não,
E algo vai precisar ser feito disso. E aí foi um ano pensando juntos, se fazia sentido, e pensando principalmente com ela, se fazia sentido, se não fazia sentido. E aí, quando assusta, vai, né, para essas avaliações neuropsicológicas, e aí chega a clínica que ela estava organizando com as amigas um chá revelação para esse documento. E aí a neuropsicóloga, uma querida, e dialoga muito com a psicanálise, assim, ela é uma neuropsicóloga que foi um achado, sabe? Porque embasa toda a aplicabilidade dos testes com a psicanálise, e conversa e liga, e passa horas a fio pensando esse caso. E aí, quando a gente se topa com isso, que é do chá revelação, que é de uma comemoração e de um desejo de corresponder a isso que os pais colocam para ela, então esse diagnóstico precisa ficar em suspenso. Precisa, não porque não tenha, mas porque talvez não faça sentido colocar agora, porque não sei se ela tem condição de se haver com isso, de um outro lugar que não gozar do que os pais querem para ela, e que então ela passa a querer. E aí, quando chega o diagnóstico com a negativa, né, olha, sim, você tem uma atividade cognitiva acima da média, mas não dá notícias de um diagnóstico ou de um autismo, ou disso, ou de aquilo, e também porque é uma neuropsicóloga que vai pensando esses autismos como psicose, e ela não corresponde desse lugar, então existe uma frustração também. Mas uma frustração que foi muito necessária para que o divã pudesse fazer sentido. Para ir falar disso, que é não de se frustrar, mas de frustrar os pais, que ela só gosta de ler coisa complexa. É só isso. E tá tudo certo. Mas aí, bom, um parto, né? Gestar isso tudo, e aí chegar lá e, bom, não é uma outra coisa. E aí, o que dá para fazer disso, né? Então, bem-vinda a, enfim, análise, a vida, né? E foi lindo, assim, poder escutar e poder achar essa neuropsique. Ai, rasgo vários elogios a ela, porque foi incrível o trabalho dela, mesmo. A Natália estava perguntando se foi você mesmo, Ari, que fez a avaliação, né? Mas acho que você, falando da neuropsi, né, acaba respondendo, assim. E isso é muito interessante sobre essa frustração diante desse diagnóstico, porque até na confirmação há algum nível de frustração, né? Eu tenho um paciente que ele é adulto mesmo, assim, com muitas questões, já estava em 1 ano e pouco, não, 1 ano e meio, assim, já de análise, e aí quer, né, fazer a avaliação e tudo mais. Só que o quão é diferente isso, quando a partir do momento que essa possibilidade se apresenta, a gente vai trabalhando isso antes de que ela aconteça. Porque também é uma coisa assim, como se esses diagnósticos, essas avaliações, os resultados, fossem um divisor de água na vida da pessoa. E não é. As coisas ficam exatamente do mesmo jeito, né? E aí a frustração disso, né? Porque ele estava assim, e aí se eu souber que eu tenho isso, aí tal coisa. Aí não sei o quê. E aí a gente pôde trabalhar, tipo assim, bom, e aí se não acontecer? E se acontecer, por que precisa desse divisor de águas, parece, né? Para que isso aconteça. Sim, Batata. Chegou lá, confirmou algumas coisas, mas pode perceber que realmente o esforço que ele vai ter que fazer é o mesmo, o desejo dele ou a falta de desejo diante de fazer essas coisas para performar é o mesmo. Então, teve esse luto, e ainda está tendo, esse luto de algo que se esperava que não veio.
Mas aí acho que existem dois aspectos, sabe? E aí vou entrar no que a Natália pergunta, porque particularmente não acho que seja interessante ao analista ser a pessoa que vai fazer essa avaliação neuropsicológica, porque acho que o que a gente ouve tá e precisa estar em uma outra ordem. A gente vai ouvir sintoma. Bateria. Vocês estão me ouvindo bem? Então, Uhum. tem algo que é do sintoma que a gente vai sim ouvir, só que é de um sintoma a outro, que é do sintoma da metáfora, enfim, e da linguagem e tudo mais. E tem algo da avaliação neuropsicológica que vai para um lugar, eu não quero dizer biomecânico, mas é um pouco mais dessa funcionalidade cognitiva. Não sei nem como chamar, para ser bem honesta. Mas vai para um outro aspecto. E aí eu acho que é preciso exercitar com os adolescentes, ou mesmo com os adultos, essa separação de que o analista está em um outro lugar, de uma outra forma. Aquele espaço de análise é para que ele possa pôr em questão. E aí, quando esse diagnóstico vem para uma possibilidade de nomear algo que está sendo muito difícil, eu acho que ele é importante, sabe? Principalmente quando tem ali algum, não sei, quando tem uma coisa de entender que é diferente mesmo e tá tudo bem. Mas eu acho que é muito mais importante e vantajoso ver isso em análise. Então, acho que tem alguns casos que pode ter um efeito fenomenal, assim, esses encaminhamentos. Mas existem outros casos que é muito difícil, assim, porque daí. E se sai uma afirmativa? Porque também não é sempre que a gente vai topar com profissionais éticos e que aceitem pôr em questão tudo isso. Inclusive, não é sempre também que a gente vai ter a sorte de cair junto com um profissional que flerte com a psicanálise muito bem, sabe? Como essa neuropsicóloga. E aí, às vezes, o resultado vai ser o que é, ele vai dar. E aí, uma coisa que tem chegado muito é: o meu filho é super dotado. Dotado do quê? Principalmente, né? Assim, do que você tá chamando aí de, né, superdotação? Enfim. Mas, para além disso, e aí a gente precisa estar muito bem alicerçado teoricamente para não se deixar ser seduzido para isso que é dessa ordem do patologizante, porque às vezes vai parecer bonitinho e quase vai parecer redondinho. Só que a gente precisa pegar ali algo que está nesse emaranhado todo e puxar para ver o que sai e para sustentar junto com o sujeito que ele seja um sujeito. E aí, pensando na psiquiatria ou na psicologia, a superdotação e as altas habilidades, ela precisa ter aplicabilidade. E se ela não tem, é só um número. E aí, como é que a gente revela para esses pais isso que é do aspecto do ainda que seu filho seja superdotado, ou isso, ou aquilo, ou TOD, ou isso, ou aquilo, não te exime de ser pai ou de ser mãe. Mas muito pelo contrário, te convoca a estar em um lugar com seu filho, a estar verdadeiramente com ele. E não a só nomear. Não só a, enfim, sabe? E aí vou pensando que a clínica tem todos esses impasses, assim, com adultos, com adolescentes, com os pais, e aí de como esse manejo de grupos com os pais é legal e muito importante, porque daí eles vão podendo ter insights de outros pais sobre isso que podem ir fazendo sentido, sabe? Enfim, vou parar por aqui porque tenho muito a pensar sobre.
Pois é, e é muito legal, assim, porque quando você fala que ela faz um chá revelação, né? O que que ela revela aí com isso? Aham, Realmente lindo. Gente, eu acho que assim, a gente está sendo recheada de coisas boas, né? Chá revelação, adorei. aham. E uma outra coisa que a Francisca falou também sobre o segredinho, né? O lugar do segredinho. Eu uso muito isso com as crianças. Eu falo, ó, fechou a Aham. porta, eu sou seu diarinho, eu sou seu diário, né? Então, assim, como que a gente tem que, de alguma forma, se reinventar, né? Porque quando me perguntam assim, você atende, você faz distinção de crianças, adolescentes? Na verdade, para a gente, né, apesar de muitos psicanalistas hoje dizerem, não atendo criança, não atendo adolescente, né, por uma questão de preferência, mas a gente atende sujeitos. Então, é uma clínica que, de alguma forma, a gente tem que estar preparado para poder, né, recebê-los. Em algum momento, a gente vai receber uma criança, um adolescente, e acho que a gente tem que estar preparado, né, para isso. E atender criança, a gente precisa saber aprender o adulto também, a escutar o adulto, né? Então, é muito isso, assim, está muito interligado. Eu acho que trazer essa. Numa era onde a gente tem um boom de diagnósticos, né? Tudo é diagnóstico agora. Não só o diagnóstico, como também levam as crianças a serem medicadas, assim, já de cara. Então, né, de cara essas crianças são medicadas. A gente tem muito esse lugar assim dessa reinvenção, né? O que a psicanálise tem como contribuição nessa reinvenção de, gente, peraí, a característica da criança. A criança é assim. As crianças hoje em dia não podem mais ser crianças, né? Porque se elas são um pouco mais agitadas, não, ela tem um TDAH, é mais fácil. Né? O adulto, quando ele vai para a sua análise, ele tende, naquele primeiro momento, a culpabilizar o outro, né? Porque a culpa é do outro, porque a culpa é da mãe, porque a culpa é do marido, né? E eu acho que, de alguma forma, isso vem, quando eles estão na função pais ali, para poder tentar culpar o TDAH. Não, é mais fácil, tem TDAH, gente, tem autismo, por isso que é assim. Né? Então, de alguma forma, eu acho que a nossa missão assim é muito difícil. E eu ouvia também muitas pessoas falando sobre. Ouvi muito isso. O difícil de atender crianças é porque a gente tem que, de alguma forma, estar lidando com os pais, né? Então, não atendo crianças porque lidar com os pais é a parte mais difícil. E aí, sim, de alguma forma, mas também quando a gente vê o contexto, e quanto que a gente vê que esses pais também estão envoltos num nível de sofrimento muito grande também, com as suas demandas, né? O quanto talvez eles não fazem aquilo porque eles querem fazer, mas enquanto isso está atravessado também neles de coisas que eles trazem, né, também da sua infância, enfim. E quando a gente começa a fazer essa separação, eu acho que, de alguma forma, fica mais fácil, né? Faz mais sentido. Não sei o que vocês têm a contribuir com isso, mas eu penso muito nisso, porque eu já ouvi muito, né? Minha clínica presencial é composta por maior parte de crianças e adolescentes. E vamos, como é que você dá conta desses pais? E aí, né, é isso, são histórias, né? São pessoas também com um nível de sofrimento onde a gente tira esse julgamento, né? Desses pais, para poder entender também o nível de sofrimento que eles também estão envoltos. Né? O que vocês têm a dizer sobre isso também? Eu fico. Vou, Ariane, tá? Com certeza. Eu fico pensando. Como é que é isso, né? Dessa expectativa da gente ter que dar conta de alguma coisa. A psicanálise não dá conta, é justamente esse movimento que a gente faz aí, né? E é muito legal o tema que vocês trazem para a pré-jornada, que é justamente dessa reinvenção da psicanálise aí na clínica, né? Os desafios que são enfim, infinitos, mas a gente poder se reinventar realmente, porque eu acho que é essa a proposta mesmo, a gente poder escutar ali o que é de cada um. E aí o que é de cada um da criança, do adolescente, do pai, da mãe, da avó, do cuidador X, enfim. É no particular mesmo, né? O que cada um vai ter ali para dizer das suas angústias, seus atravessamentos, que a criança acho que provoca isso. A criança, né? Enfim, o filho, de um modo geral. Às vezes chega um adulto lá e acompanhado da mãe, aquilo é super complexo, porque a mãe é quem cuida ali, né? Devido ao atravessamento no corpo, de alguma forma, um AVC, alguma doença neurológica, né? No caso da instituição lá de reabilitação. Então é isso, tem os atravessamentos. Como é que a gente dá conta disso? Não dá, né? E é muito interessante trabalhar em equipe,
Porque às vezes a equipe tem essa fantasia de que a gente vai resolver quando o paciente está chorando muito no setor de fisioterapia, por exemplo. Enfim, caiu no choro porque está ali se deparando com esse real, né? Enfim. E aí, se um adulto, às vezes, não tem esse recurso naquele momento, imagina uma criança, né? Imagina um adolescente aí atravessado por tantas coisas, são fases tão complexas ali, né? Momentos tão difíceis na adolescência de decidir carreira, enfim, a escola tem todo um movimento ali, né, para empurrar, tem o desejo dos pais, tem as expectativas dos professores, daquele aluno passar, enfim. E é isso, a criança já nasce no chá revelação, né? Menino ou menina, tem tudo tão marcado, já tem essa linguagem, vai ser médico, vai ser isso, vai gostar de rosa, vai gostar de verde, enfim. Tem essa coisa do rosa e azul, né? Essa coisa muito marcada. E a gente vai justamente contra esse discurso. E aí eu fico pensando nesse diagnóstico também que a Mariana estava falando. Que é isso, a gente não é contra o diagnóstico, né, gente? Assim, acho que já saímos desse lugar aí, espero. Mas não é tudo o diagnóstico. O diagnóstico norteia, dá alguma ideia pra gente, ok. Mas o que mais que tem ali, para além disso, né? O que dá pra gente escutar do que o sujeito tem para dizer sobre isso até, sobre esse diagnóstico. Às vezes chega criança de 2 anos com diagnóstico de autismo. E aí é assustador, né? E a criança do nada começa a desenvolver, porque ela está interagindo com o outro, ela está com alguém ali que está ali, escutando, brincando. E que às vezes os pais não têm tempo, a pessoa que fica com a criança não tem como, né? E às vezes não tem como mesmo. Mas o que dá para tentar contribuir aí até para esses pais escutarem um pouco também do que dá para a gente entregar de recurso para essa criança, né? E como que funciona às vezes? Às vezes é isso. Você conversa um tempo com os pais começam a fazer algum movimento. Às vezes é raro isso, né? Mas é isso, às vezes acontece. Os pais não têm essa noção, muitas vezes, de que talvez brincar, dedicar algum tempo ali para a criança, nomear as coisas, apontar. Enfim, o que você quer comer hoje, né? Sei lá, faz a criança falar qualquer coisa. Às vezes esse olhar é o que falta. E aí como faz diferença? A criança dá um salto aí, começa a falar as coisas, começa a brincar, começa a buscar o outro. E aí não temos um autista ali, né? E aí como é que desconstrói esse diagnóstico que já chegou, já veio de um lugar, enfim. E a criança já está com aquilo ali, né, dito sobre ela. Como é que desconstrói isso, às vezes, no adolescente, que já vem com isso da infância, desde criança, e precisa desconstruir esse lugar aí, né, que às vezes não é sobre isso, não é sobre o autismo, não é sobre o TDAH. E às vezes né, gente, assim, é isso. Mas da gente tomar sempre cuidado para não deixar entrar, como a Ariane falou, entrar nesse discurso e contribuir, ser mais um, né, nesse discurso aí que às vezes causa muito mais sofrimento, né, adoece muito mais o sujeito. E aí acho que é importante estar atento a isso aí. Uhum. E acho que esse trabalho com os pais, assim, é o que... E aí, trabalho mesmo com os pais, eu acho que é o diferencial da psicanálise. Porque aí a gente não vai estar pondo esse sujeito que chega na clínica só a responder de uma ordem da normalidade ou de algo que se aproxime disso. Mas pôr para trabalhar os pais e a criança, ou enfim, o sujeito, para dar conta da vida de um outro lugar, se questionando mesmo, sabe? E mostrando para os pais, às vezes, teve um caso de uma adolescente que eu acompanhei também por um bom tempo, acompanho ainda, que tiveram tempos que eu precisei atender ela um dia e a mãe outro dia. E a mãe ia com alguma frequência falar dessa filha em análise também. E era muito importante para ela poder vir falar disso, porque na época, vou dar um contexto rápido aqui, que ela chegou sem comer e com problemas urinários. Ela não fazia xixi, mas principalmente ela não comia.
Ela não comia, e quando ela comia, era só um brócolis frito específico que a mãe quem fazia. E aí ela via cachorro na rua, pegava ele e levava para casa. Os pais precisavam adotar, a mãe se aproximava desses cachorros e então automaticamente ela parava de comer e de ir ao banheiro, enfim, e ficava super reclusa. E os pais tinham que doar esse cachorro, de tão difícil que era manejar o cuidado entre o filhote e a paciente. E isso acontecia com muita frequência. Gente, com muita frequência, muita mesmo. E aí teve um dia até que essa mãe me liga em prantos, porque a filha estava sem comer há tantos dias. E aí a filha ouve a mãe chorando, e aí ela quebra a lâmpada do quarto durante a ligação com essa mãe. E aí essa mãe vai à clínica, né? Assim, um dia de, eu não sei mais o que fazer, não sei o quê. E aí eu tava assim, meu Deus, socorro, né? O que eu faço com isso daqui também? Enfim, fui ler e fui pensar. E aí surge mais um cachorro. E aí a mãe, né, assim, eu já vou doar logo esse cachorro, porque a fulaninha não quer mais ele e tal, não sei o que nananana. Aí eu chamo essa mãe de, olha, fica, sustenta o cachorro. Não quis ele, então fica com ele. Você, enquanto adulta, aceitou o cachorro, fica com ele. E aí ela ia, passou sessões a fio indo para, olha, Ariane, eu vou devolver o cachorro. Eu vou doar o cachorro. Estou em busca de uma casa para o cachorro. E não sei o quê. E eu não. Segue, olha que fofo o cachorro. Mas ele já te ama, tal. Nananana. Tadinho desse cachorro. E aí foi. A mãe sustentou o cachorro. Por uns 3 meses foi um inferno. Foi um inferno ter que sustentar o cachorro. Mas, cara, depois que a menina entendeu que o cachorro ia ficar, foi possível comer. Foi possível ir pro xixi tranquila. Foi possível estabelecer outras relações para além disso que ela tinha com a mãe. E aí foi possível, inclusive, deixar uma certa ideação suicida com a qual ela flertava com muita frequência, porque ela viu que a mãe dava conta de sustentar o cachorro. E, gente, isso é muito rico. Então, os pais, às vezes, vão parecer muito invasivos ou incisivos, mas também porque eles precisam ser escutados. E aí, essa mãe não fazia, enfim, análise, segue não fazendo, mas foi uma mãe que foi possível se ouvir em alguma medida. E o trabalho em análise é isso também. Ninguém vem porque tá feliz ou porque tá muito tranquilo. A vida não é fácil. Então, assim, foi um caso que me fez perder muito disso que eu também achava, sabe? De que o difícil era lidar com os pais. Mas o quão potente é poder lidar com os pais. Não pelos adolescentes, mas com ele. Com ele, junto com. E fazendo ponte, assim, entre essas duas coisas, né? E, enfim, e chegou num tempo em que essa menina começou a suportar também amizades que ela não queria mais. Então, dela poder dar tchau para essas amigas que não faziam mais sentido. E de sustentar outras que faziam. Então, assim, trabalhem os pais. É muito legal, cara. É gostoso ver. Enfim. Psicanálise é lindo, né, cara? Que louco. Também fazer esse lugar, Ariane, é gostoso, né? Esse é um trabalho de análise que muitas vezes a família, né, precisa estar ali em volta. Eu sempre, antes de iniciar o trabalho, né, no meu manejo, eu sempre adoto de ouvir os pais, primeiramente, né?
E, assim, já houve casos de eu ter que fazer, tipo, 4 sessões com os pais, assim, ouvi-los, né, ali, 4 sessões, um mês praticamente, só ouvindo esses pais, para depois a criança vir. E como foi rico e como foi importante na construção quando a criança chegou para mim e foi trazendo algumas coisas, e é um caso muito difícil, bem difícil mesmo, na verdade ele é um adolescente, e quando ele foi trazendo algumas coisas, eu fui entendendo ali por conta de ter ouvido esses pais e de ter, né, conseguido fazer ali o encaixe. Então, quanto é importante a gente entender que em algum momento ali a expectativa, a projeção é cansativo para o analista, porque tem esses pais que vão ficar demandando também, e aí, já deu certo ou não está dando certo, e né, aquela coisa toda, mas entendê-los também e ouvi-los também, porque, na verdade, em algum momento a gente também precisa ouvi-los e não ser o analista dos pais, mas ouvi-los e dentro dali fazer um manejo com eles também, sabe? Também, isso é muito importante, isso mudou muito a minha visão. E isso, né, gente? Só me fez ficar mais apaixonada pelo que eu faço. Sim! Quem sabe até encaminhar, né, esses pais. E às vezes super dá certo, eles super entram aí num processo de análise própria deles ali, né, com outra pessoa. E é realmente muito bonito, né, gente? Vamos combinar? Porque é isso, quando a gente dá espaço para esses pais, de alguma forma a gente convoca eles a serem pais dessa criança, né? Mas às vezes quando tá demais também, até para se olharem um pouco como homem, mulher, enfim, para além dessa criança, porque às vezes isso que falta também, né? Tá tão ali voltado para diagnóstico da criança, para cuidado, e a pai e mãe que esquecem até, sei lá, de namorar, de ir no cinema, de fazer qualquer outra coisa entre eles dois, ou eles com outras pessoas, ou outras atividades até de trabalho, né? Enfim. Mas como que é importante, né, contribuir para que esse olhar seja voltado para eles também, da forma que eles talvez precisem ali, né, em algum momento. Que sozinhos eles realmente não dão conta disso. Mas é muito bonito mesmo. E às vezes eu fico pensando muito no que Lacan fala, isso vira e mexe e volta, que é a resistência sempre do analista, né? A gente sempre tem essa rigidez, às vezes, de ouvir um pai ou uma mãe que está ali muito angustiado, com muita dificuldade de lidar com o filho, e o filho está ali sendo um espelho, né? Eu tinha um paciente que ele, enfim, não chegava a estar com sobrepeso ainda, mas estava muito perto disso. E os pais juntos, né, assim, muito identificados com isso ali, muito angustiados com isso também, e também não tinham uma alimentação, não contribuíam para a alimentação da criança, e eles não tinham uma alimentação ali minimamente saudável. Então eles também estavam com o corpo, né, mais gordinho, enfim. E aí eles se incomodavam muito com a criança, mas não conseguiam olhar para eles. E aí isso foi tão delicado, assim, porque a criança sofria beça na escola por conta disso, e aí tinha piscina na escola, então não queria colocar lá o maiô por conta disso. E os pais super recriminando esse comportamento. Ah, mas por que não vai botar? Porque tá gordo, porque isso, porque aquilo. E em algum momento a mãe, tendo esse espaço para ela, falou que ela também não usava maiô, não conseguia ir à praia, não conseguia ir na piscina do apartamento por conta do corpo dela. E aí é isso, todo um trabalho que não necessariamente envolve a nossa área, né, mas pensando ali numa questão de nutricionista, de outros profissionais, para poder tentar ir com que eles fizessem algum movimento antes de chegar na criança, um movimento para eles poderem, de alguma forma, não precisarem cobrar dela, mas mostrar que eles também estavam implicados ali nesse tratamento, nessa análise, né, de um modo geral, em equipe. E aí como é bonito, porque às vezes é uma palavra, ou às vezes nem a palavra, né, às vezes o próprio silêncio ali faz um contorno, e isso é muito interessante, porque às vezes se espera tanto uma resposta nossa para alguma coisa e a gente não dá, e é isso, né, alguma coisa acontece aí. É muito lindo, gente. Até porque a gente não tem, né, essa resposta para dar e fica, né, nessa demanda, Questionar, né? né? Mas que interessante isso, né? Assim, de às vezes o foco dos pais serem tanto a criança, porque olhar para eles mesmos nesse momento é insuportável, né? Assim, e o quão isso, né? E aí volta no que a gente estava falando no início do encontro, dessa separação, né? De quanto essa
não é né, desalienante, assim, né? Promove coisas muito gostosas para a criança, mas que às vezes os pais tiram porque para eles promovem outras coisas, né? Assim, e o quão difícil é realmente poder lidar com isso, desse encontro com o próprio real, né? Assim, e o quanto isso é desafiador, né? E o quanto é triste, né? O paciente não vir mais, e você sabe, né? Ah, assim, do porquê. Em algum momento eles voltam, né? Acho que tem isso também, assim, sempre voltam. E a gente vem de uma cultura que esses pais não tinham esse espaço, né? Assim, não se falava em nem psicologia, quanto mais psicanálise, né? Assim, principalmente aqui no Brasil. Não tinha esse olhar voltado para poder a pessoa dizer do seu sofrimento, não pode chorar, né? Enfim, se eu parar para pensar nos meus pais, por exemplo, é isso, tem que ser forte, tem que estar ali sustentando a dor, né? Assim, não pode nem dizer que está doendo, porque é isso. Então, imagina, né, como é que fica aí, como é que é também para esses pais receberem um espaço para eles falarem. Às vezes nem sabem como falar, né? Sabe? Não tem o que dizer, não sei porque eu tô aqui, enfim, é meu filho, não sou eu. Isso aparece muito também. Mas quanta coisa que vai surgindo a partir dessa abertura aí, né?